Valente, vá rápida, você que tá aqui comigo. Parabéns, tá bom? Hoje o assunto do vídeo é ciclo hidrológico. Um assunto que você acha que não sabe, mas você sabe lá do ensino fundamental. E você vai relembrar aqui comigo. Para a prova, gente, do CNU, outra prova que você for fazer, o que é necessário saber? Muito simples, gente. Saber os fenômenos, as etapas do ciclo da água. Sim, ciclo hidrológico é a mesma coisa que ciclo da água, são sinônimos. O segundo ponto, que eu acho que é muito prático e muito cobrado em prova, é saber as influências antrópicas, influências do homem nesse ciclo da água, que na grande maioria das vezes é uma influência negativa que atrapalha o ciclo da água. Esses desastres que você vê em toda época de chuva, gente perdendo casas, cidades embaixo d'água, desmoronamentos de terra, tudo é uma influência negativa do homem no ciclo da água, atrapalhando esse ciclo. E a gente vai entender isso resolvendo questões de concurso. E o terceiro ponto é um bônus. O vídeo já é de graça, mas você ainda ganha um bônus, olha só. Que é a resolução de uma questão discursiva sobre esse assunto, né, para explicar o porquê que ocorrem esses desastres aí, às vezes uma coisa que acho que não tem nada a ver. Então vamos detalhar mais esse primeiro item, o primeiro item ali que é o beabá. O primeiro fenômeno é o primeiro que ocorre, e eu vou falar na ordem aqui, é a importante saber sobre esse fenômeno. Esse fenômeno ele é ativado pela energia do Sol, pela energia calorífica do Sol, se quiser falar mais bonito, tá certo? Então, se cair isso em questão, põe como certo. A diferença entre evaporação e evapotranspiração é de onde sai a água. Se a água sai dos oceanos, dos mares, das lagoas, lagos, sua piscina, enfim, é evaporação. Agora, se ela sai das plantas, dos animais, é mais das plantas. Os animais não é muito significativo, não. É evaporação. Ela está dentro da planta e o calor do sol puxa, né, essa água pelos estômatos das plantas. É como se fosse o suor da planta sendo evaporado. E se fala evaporação, mas na prática é a mesma coisa. A transformação da água do estado líquido para o gasoso. A água está indo para o céu, enfim. Certo? Segundo fenômeno é a continuação aí do primeiro. Há uma certa controvérsia. Tem fontes que incluem a condensação como fenômeno, tem outras que não. Mas na sua prova você vai fazer o seguinte: se estiver falando que a condensação é um fenômeno do ciclo da água, você põe que está certo. Condensação, você sabe, é a transformação da água do estado gasoso para o líquido. É o que ocorre quando você ferve uma panela de água e a tampa dela fica toda suada, né? É água que era vapor e voltou a ser líquida, tá certo? Ah, uma coisa sobre a evaporação. Tem questão de concurso que gosta de falar a grande besteira que a evaporação só ocorre a 100 graus. Tá doido? Então ninguém ia conseguir entrar na água do mar porque a água tá evaporando de lá. Não, gente, a ebulição que ocorre a 100 graus. A evaporação ela ocorre nessa temperatura aí nossa aí. Senão, a temperatura ambiente teria que ser 100 graus para ocorrer o ciclo da água. E não é isso que ocorre. Precipitação, que é nada mais é do que a chuva. Chuva de água, chuva de granizo, chuva de neve, né? Não sei como é que fala, chuva de neve, o nome técnico. Chuva. Quarto e último fenômeno, que depois volta para o primeiro, é infiltração e escoamento superficial. Qual é a diferença, né? Infiltração ela ocorre quando é no solo, tá? Não ocorre infiltração quando a chuva bate no mar, no oceano. Aí não é. Tá ali, tá ali. Mas quando ela bate no solo, ou nas cidades, nos edifícios, né? Enfim, ocorre infiltração. Quando a água ela entra dentro, entra dentro do solo. Escoamento superficial é quando a água ela entra um pouquinho, mas não tudo. Aí escorre um pouco pelos lados. E quando isso ocorre em grande escala, é o que faz as enchentes. É quando a água ela não infiltra e ela escorre superficialmente. Não é muito legal, né? Aí já está sabendo a causa das enchentes. E eu também posso falar aqui, ó, vou escrever percolação. O que é isso? Eu estou pondo aqui porque teve uma questão da CESP que cobrou um pouco essa diferença.
entre percolação e infiltração. Infiltração é quando a água ela penetra lá no início do solo e entra no solo, né? Percolação já é esse movimento que a água já está dentro do solo e dali ela vai descendo. Então, só muda o referencial. Percolação é a água, é como se formasse uma pocinha d'água dentro do solo, você não vê, e dali ela vai descendo. É a percolação. É a diferença boba, mas cobrou. Agora eu vou pôr um esqueminha aqui para você entender melhor os fenômenos. Aqui o esqueminha, vou ajeitar aqui, tá bom, ó. Os fenômenos. Tá aí para você entender melhor essas figurinhas clássicas dos livros de ciências. O que as provas também gostam de cobrar? Acho que eu não falei não, né? Qual fenômeno é de entrada e qual fenômeno é de saída? Depende do referencial, né? Mas o referencial, quando pergunta isso, é a litosfera, a Terra, né? Quando sai da Terra, é um fenômeno de saída. Então, qual que é? Aqui, ó, a evaporação. É um fenômeno de saída, evaporação. Fenômeno de entrada é a precipitação, quando ela volta à litosfera aqui, a chuva, né? Só isso, gente. Mas as bancas gostam de pôr umas palavras bonitas. Qual fenômeno que ocorre exclusivamente nas áreas continentais? Na Terra, né? Na litosfera, é um modo bonito de falar. Qual fenômeno que ocorre literalmente na Terra? A infiltração. A água não infiltra no mar, ela infiltra na terra. Então, a infiltração é um fenômeno que ocorre exclusivamente nas áreas continentais, né, na terra. Já cobrou isso em prova, por isso que eu estou falando. Saber, de novo, os fenômenos de entrada e de saída. Saída, evaporação, entrada na litosfera, sempre esse a referência. Precipitação. Qual fenômeno que ocorre nas áreas continentais? Na terra, no solo. Infiltração. Agora o item 2, as influências antrópicas no ciclo, a gente vai entender resolvendo questões na prática. Fora o bônus, tá? Fica até o final. Vários fenômenos podem ser relacionados ao ciclo da água. Aponte a alternativa que contenha somente os fenômenos desse ciclo. Já sabemos. E eu vou passar para você um macete para você nunca mais esquecer os fenômenos desse ciclo. Ecoprei, evaporação ou evapotranspiração, condensação, precipitação, infiltração. E você lembra daquela música, daquele seriado 365 dias? Pois é, eu vou cantar esse macete naquela música para você. Presta atenção. Ecoprei! A respiração é um dos fenômenos do ciclo da água? Não. Fotossíntese? Não. Evaporação é um fenômeno, só que tem esses outros aqui que não é, então elimina a alternativa. Precipitação? Ok. Condensação? Ok. Transpiração? Mileide, mas você falou evapotranspiração. Eu só juntei as palavras, né? Evaporação com transpiração. Tá certo, sim. Esse aqui é o gabarito. Você quer ver? Precipitação é, evaporação é, destilação, gente? Não. Destilação lá para fazer a cerveja. Infiltração é, olha o I aqui do macete. Respiração, sabemos que não é. Respiração é uma troca de gases. Precipitação é. Só que a respiração atrapalhou aqui o negócio. Fotossíntese não. Condensação é. Evaporação é. Mas o que tem tudo certo é a letra B. E não esquece da musiquinha do macete, hein? As grandes massas de água, mares, lagos, lagoas e oceanos, têm uma enorme importância para o seu ciclo, né? O ciclo da água. Com base em seus conhecimentos, que agora você sabe muito, assinale a alternativa incorreta, tá bom? Letra A. Há muita água no subsolo, os lençóis freáticos, os aquíferos, e essa água também participa do ciclo. Sim, gente, onde tem água, essa água participa do ciclo, tá certo? Até o seu xixi participa do ciclo, só que a gente não comenta porque não é muita quantidade para considerar, não é significativo, né? Também não vamos aprofundar tanto. Então, onde tem água, essa água está no ciclo. Não tem como ela querer participar do ciclo. Letra B. A evaporação ocorre exclusivamente a 100 graus
Pelo amor de Deus. Claro que não, ela ocorre aí na temperatura ambiente. O que ocorre a 100 graus é a ebulição. Já tá errado, vamos eliminar aqui. Ah, não, peraí. Olha só, eu caí na pegadinha da questão, gente. Ele quer o incorreto, então o gabarito é a letra B. Já achamos. Olha só. Ainda eu grifei incorreto aqui. O gabarito é a letra B. O resto tá tudo certo. Se você quiser pausar o vídeo e ler aí com calma, vai ser muito importante para o seu aprendizado. Sobre o ciclo hidrológico, analise as alternativas abaixo. 1. Os vários reservatórios de água do planeta, como a atmosfera, os oceanos, rios, lagos, geleiras, aquíferos, enfim, são permanentemente interligados pelos processos de evaporação, precipitação, infiltração, transpiração e escoamento superficial. O macete é Coprey, né? Criando uma eterna circulação da água. Tá certo. Isso aí é o ciclo da água. Tá certinho. Eita, caneta caiu aqui. Peguei. Frase 2. A energia solar é a fonte térmica responsável pela circulação de água no planeta. Sim, é ela que dá o start para o ciclo da água se iniciar. Nós falamos sobre isso. A energia solar, a energia calorífica do Sol, tem várias maneiras de falar, enfim. 3. O ciclo hidrológico é vital para a existência e manutenção de todos os tipos de vida do planeta. É lógico, pensa você sem água, sem a chuva, sem os corpos d'água, enfim. Então, todo mundo está falando coisa certa. O gabarito é a letra A. O ciclo da água, ou ciclo hidrológico, refere-se à movimentação contínua da água na atmosfera, no solo, superficial, de forma subterrânea, nas plantas, nos processos de... Aí tá, ele cita quais são os processos, os fenômenos, né? Que a gente já viu, lembra, macete é Coprey, lembra da musiquinha. E através das seguintes formas. O que ele quer nessa questão? Ele quer saber o que é quem aqui. Ele descreve um fenômeno e quer que você fale qual que é, tá certo? Tipo, relacionar as colunas. Em camadas frias, frase 1. Em camadas frias que formam gotinhas de água. Em camadas frias formam gotinhas de água que se juntam umas nas outras formando as nuvens. Vou tirar esse aqui, que esse aqui atrapalhou aqui a coerência da frase. Tá certo? Em camadas frias formam-se gotinhas de água que se juntam umas nas outras formando as nuvens. Tudo aqui tá certo, ele só quer saber quem é quem, tá bom? Em camadas frias se formam gotinhas de água se juntam formando... Isso é o quê? É a água do estado gasoso para o líquido, é a condensação. Número 4. Vou anotar aqui, ó. A frase 1 é o item 4. Frase 2. Uma parte da água da chuva segue para os rios, mares, lagos, oceanos, etc. E outra se infiltra nos solos. Os lugares que tem para ir, né? O que é isso aqui? A água chegou aqui na litosfera e ela vai se acomodando aí nesses lugares. É o escoamento. Item 2. Se a água ela chega no lago, nos corpos d'água em geral, ela escoa. Frase 2. Aqui ele considerou que quando a água chega nos corpos d'água, né, os mares, oceanos e tarará, é um escoamento. E a outra se infiltra nos solos. Falou em infiltração, certamente é no solo. A água não infiltra no mar, ela infiltra só no solo. Isso aqui é infiltração, é o item 2. É quando ela chega pela chuva e vai se acomodando aqui na litosfera. 3. Sobre a ação do Sol, a água da superfície terrestre se transforma e sobe para a atmosfera, onde se acumula. Isso aqui é o clássico, o quê? O clássico fenômeno da evaporação. Isso aqui é fácil. 4. Eu vou pôr aqui o 3. 4. As nuvens, quando se tornam muito pesadas devido à quantidade de água nelas contida, voltam à superfície terrestre em forma de chuva. A água... Pus o 3 errado aqui, peraí. 4. As nuvens, quando se tornam muito pesadas devido à quantidade de água nelas contida, voltam à superfície terrestre em forma de chuva. Tá certo, gente. As nuvens nada mais é do que a água. É a água voltando para a Terra. Isso aqui é precipitação. Número 1. A alternativa que está desse jeito é a letra E.
Essa questão ela serve para a gente entender cada fenômeno particularmente. A alternativa que corresponde aos fenômenos expressos em A e B. Quais que são esses fenômenos? Olha só. Aqui o A, ele está saindo da planta, tá? Pô, de preto aqui. Oh, essa setinha ficou muito curta. Está saindo aqui da planta. E o que é isso, gente? Evaporação? Não, está saindo da planta. Então é evapotranspiração. Onde tem evapotranspiração? Na primeira opção. Beleza, de cara já achamos o gabarito, é a letra C. Agora o B é o quê? O B é condensação, tá certo. É quando a água está nas nuvens. O B, como está falando aqui no gabarito, é condensação. A água chegou lá em cima e aí ela volta a ser líquida, formação das nuvens. Eu posso dizer que a condensação é a formação das nuvens. O gabarito é a letra C. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado a seguir, na ordem que aparecem. Boa, essa aqui já fala da ação antrópica. A urbanização promove alterações no ciclo hidrológico. Olha só como, tá? Por reduzir a infiltração no solo. O volume de água que deixa de infiltrar permanece na superfície, vírgula, aumentando ou diminuindo o escoamento superficial. Lembra, o escoamento superficial é quando a água não infiltra no solo e escorre pelas laterais, não entra no solo. Então, o que acontece? Quando o solo não consegue infiltrar essa água, essa água escorre superficialmente, então aumenta o escoamento superficial. E lembra que eu falei? Quanto maior o escoamento superficial, maior o risco de enchentes. Porque a água, se ela não consegue infiltrar no solo, ela vai procurar um corpo d'água. E aí vai escorrendo água pelas cidades, inundando as cidades, e você já sabe. Ponto. Primeira lacuna é aumenta. Você já quer eliminar a alternativa? Vamos lá. Vamos eliminar a letra C, que começa com diminuir, diminuindo, né? E a letra D. Não são essas. Continuando aqui, ó. As vazões máximas, né, tipo a velocidade, o volume, eu esqueci a fórmula de vazão, mas não cai na prova. Tem velocidade aí na fórmula. As vazões máximas, elas aumentam ou diminuem com o aumento do escoamento superficial? Aumenta. Por isso que as enchentes arrasam com as cidades. Aquele mundaréu de água. As vazões máximas, elas aumentam também. Então, vamos ver na alternativa, onde tem 2 aumenta seguido. Ou a letra A pode ser uma candidata, seu gabarito. A B, a E já não é, ó, porque está falando que diminui. E a vazão, ela aumenta, quando se aumenta o escoamento superficial. Continuando. Com a redução da infiltração, vírgula, tananã, o nível do lençol freático. O que você acha? Aumenta ou diminui o nível de água no lençol freático? Quando acontece tudo isso aqui anteriormente. É uma história, né? O lençol freático ele fica dentro do solo, ou abaixo do solo, você pode se dizer assim. E para a água chegar lá, ela precisa infiltrar no solo. Se aqui está falando que a água deixa de infiltrar no solo, deixa de água para o lençol freático. Então, diminui. Diminui o nível do lençol freático. O gabarito é a letra A. Não está aqui nessa questão, mas eu vou complementar. Quando acontece tudo isso, o que acontece lá nos corpos d'água? Corpos d'água que eu falo é rio, mar, oceano, piscina. Não, piscina não, tá? O que acontece nos corpos d'água? Aumenta-se a vazão, como está aqui, só que ela não vai para o solo, porque está tudo asfaltado, com a urbanização. Então, essa água ela vai para os corpos d'água. Aumenta-se, eu posso dizer que aumenta-se a vazão dos rios que recebem o material desse escoamento. E é o que causa as enchentes. Em relação ao ciclo hidrológico nas grandes cidades, julgue as alternativas com V ou F. O abastecimento do lençol freático é favorecido pela facilidade de infiltração de água no solo. Tá certo ou errado isso? Tá certo. A infiltração é a forma como a água chega no lençol freático, forma o lençol freático. A água entra no solo e forma o lençol freático. Quanto maior a infiltração, maior formação do lençol freático. E isso é bom, tá? Isso é muito bom, porque não dá enchente. Próxima. O volume de água que escoa superficialmente aumenta em função das construções urbanas.
Sim, eu vou supor que construção urbana, as casas, os edifícios, os asfaltos na cidade. É claro que o homem ele pode construir canais de drenagem, mas eu estou supondo que essas construções urbanas são prédios, edifícios, coisas que impermeabilizam o solo e não deixa a água infiltrar e aí ela escoa pelos lados, superficialmente, até encontrar um rio, uma coisa assim. Tá certa essa alternativa, considerando essa observação que eu falei. Próxima, o assoreamento dos canais fluviais, ou seja, dos rios, contribui para o agravamento das enchentes. Com certeza, infelizmente. O que é assoreamento? É quando a pessoa constrói perto do rio, na beira do rio, quando não há vegetação ao redor do rio. Que fala lá no Código Florestal, o rio de tanto a tanto tem que ter tanto de vegetação nativa ao seu redor. Ninguém respeita isso, né? Aqui na minha cidade eles constroem em cima do rio, é uma engenharia fantástica. Quando não se respeita essa mata ciliar, quando se retira essa mata ciliar ao redor do rio, há o assoreamento, que aí a água do solo, a água chega e o rio fica todo barrento, porque não tem vegetação para dar aquela filtrada, né? É quando a água do rio tá barrenta, ele tá assoreado. Você já deve ter visto, né? Então, causa enchente. Última aí opção. A concentração dos poluentes e as altas temperaturas favorecem a formação de núcleos de condensação, o que pode provocar aumento das precipitações. Pensa em São Paulo. Lá chove mais? Onde chove mais? São Paulo ou na Amazônia? Falando a grosso modo, na Amazônia. E lá não tem poluentes. E as altas temperaturas, outra observação aqui, ela não favorece a condensação, ela favorece a evaporação. A condensação ela ocorre lá em cima quando a temperatura cai um pouco. É o contrário da evaporação, que precisa de uma temperatura um pouquinho elevada, que é aqui embaixo, para ocorrer essa evaporação. Então é o contrário. Seriam as baixas temperaturas que favoreceriam a condensação. É falso. Pois é, né? Eu adaptei tanto essa questão que esqueci de pôr as alternativas A, B, C, D. Coloquei umas questões da CESP só para você não dizer que eu não dificultei. Com relação à abordagem sistêmica na compreensão do ciclo hidrológico, julgue os itens a seguir. 51. O conteúdo de água no solo é considerado um dos reservatórios do sistema, pois representa um componente de armazenamento de água. A água no solo é uma água? Está lá armazenada, então com certeza o solo ele armazena água também, que faz parte desse ciclo hidrológico. 52. Como no ciclo hidrológico global não há trocas significativas de água com espaço sideral, ele é considerado um sistema fechado. Nossa, a CESP viagem. Mas tá certa essa viagem dela aí. No ciclo da água na Terra, né, no planeta Terra, não há trocas com o espaço sideral. A água chega no máximo lá na atmosfera. É um sistema fechado que não há troca de água entre a Terra e o espaço sideral. 53. Considerando o ciclo hidrológico como um sistema, qualquer de seus componentes poderá ser um ponto inicial de água na hidrosfera. Gente, mas é o seguinte, tá errada, sabe por quê? Está falando que qualquer de seus componentes pode ser um ponto inicial. Não. Qualquer lugar pode ser o ponto inicial no ciclo hidrológico? Não. A gente sabe que o ponto inicial do ciclo hidrológico é a evaporação, que é o início. Não é qualquer lugar. Fica atento a esse tipo de pegadinha aí, de afirmação. 54. Os componentes evaporação e evapotranspiração são considerados saídas de água da hidrosfera em relação à atmosfera. Tá certo, gente, a gente comentou isso, né? Que a evapotranspiração e a evaporação são fenômenos de saída. Está saindo da Terra, da litosfera, para a atmosfera. E só para complementar, qual fenômeno é de entrada? Infiltração. Agora vamos para o bônus! Discursiva da USP. Explique como a extração de água subterrânea em grande escala está relacionada com os desmoronamentos de terra que ocorrem comumente no Brasil. Você tem o solo, ele está lá quietinho, solo natural lá.
Aí aqui no meio dele, como a gente comentou, existem os lençóis freáticos, a água aqui correndo, parará, lençol freático, que é uma água subterrânea, tá embaixo, não tá à vista assim como o mar, como um lago. E o solo continua. Tem aqui no meio essa água subterrânea e tem o solo, continua aqui. As pedrinhas, alguns lugares tem ouro, né? Mas não vamos ater nisso. É o solo natural. Aí o que acontece? O homem vai e chega com um canudo aqui, um cano, uma bomba, é a bomba, e vai só tirando água. O que acontece? Isso aqui vai diminuindo e a terra vai cedendo. Isso aqui vai baixando, porque onde tinha água não tem mais nada, tem ar. Aí o solo vai cedendo. Se tinha casa aqui em cima, qualquer coisa que tinha aqui em cima, já era, vai pro brejo e acaba tudo. Nossa, que esquema maravilhoso. A explicação é essa, gente. Por isso que ocorre desmoronamentos de terra. Tudo bem, no ciclo hidrológico a água não se perde, né? Nada se perde, tudo é aproveitado. Mas retira a água a gente viu nas questões, que é uma fonte de armazenamento de água, que faz parte do ciclo hidrológico, e joga para outro lugar. Consequentemente a isso, a terra vai cedendo e acontece os desastres. Tá, mas vou escrever isso aqui de uma forma bonitinha para você. Uma explicação simples, talvez não seja o número de linhas mínimo exigido na prova que você vai fazer, mas é para você ter uma ideia. Essa questão, ela também está dentro do assunto de conservação de solos. É uma questão relacionada a esse tipo de manejo com água, com solo, né? A consequência que se tem e não fazer um bom manejo. E como é que estão os seus estudos nos outros eixos temáticos? Eu tenho uma apostila completa do eixo temático 5, é um eixo temático bem grande e tem mais de 50 questões comentadas, muito macete também, que eu adoro, para você fechar esse assunto na prova. Estou fazendo o máximo de assunto que eu puder até o dia da prova, mas é bom você ter uma apostila, um material que já tem tudo ali para você. Então, até o próximo vídeo. Curte, se inscreve. Já está inscrito? Se inscreve naquela sua outra conta do Google que eu sei que você tem. E vamos lá!